Olá, está começando o Pod Mel, o podcast do agronegócio que vai te ajudar a chegar à superprodução e ao superfaturamento com mel. Eu sou a Jande. Eu sou o Thiago E Oliveira. eu sou o professor Armindo. Hoje nós vamos falar tudo sobre a cera de abelhas. Tudo sobre cera de abelha. Tudo sobre cera de abelha. Que bacana, professor. Rapaz, a gente fala muito de mel, falamos de próstata, falamos de pólen, falamos de geleia real, mas e a cera, né? E a cera? Que negócio diferente a cera da abelha, professor. Parece que o pessoal esquece, rapaz, de Ela falar é da importante cera, e né? necessária, né? Sem a cera também. O que é essa cera de abelha, professor? Cera, gente. Cera, eu falo pra vocês o seguinte, de maneira geral, geralzão falando, cera ela é um produto natural que a abelha produz dentro da colmeia, que é a construção do favo, para armazenar o mel. Bacana. Aquilo ali é a cera. Isso falando de maneira geral. Agora, se a gente for discorrer aqui, meu amigo, ixi, a gente vai aqui 4 horas de aula. Já pensou? Só abelha... Primeiro, só a abelha produz cera? Não. Outros Não, animais outros animais, eles também produzem cera. Até a gente, né? Até a Isso que eu gente ia falar, até nós produzimos A gente cera. produz cera do nariz, a gente produz cera do ouvido. Né? E Por quê? Porque a cera ela é um produto de origem o quê? Animal. Glandular. E quem é que tem glândula? Todos os animais. Verdade. Então, todo animal que tem glândula, ele produz cera. Em alguma parte do corpo, ele está produzindo cera. É ou não é? A abelha, ela também tem a cera dela como um produto de origem glandular também. Ou seja, vem de uma glândula do organismo dela. É um produto 100% de origem animal. E não é exclusivo, então, só da abelha apis. Não, ele é uma coisa comum a todos os animais. Ou seja, outros insetos também produzem? Com certeza. A casa do Podem produzir. Né? A casa do maribondo é cera, então. A casa do marimbondo é cera. Ou tem cera na posição dele. É um produto de origem glandular também no marimbondo. E, professor, a cera que a gente vê hoje, que a gente vê cera de vela, um monte de cera aí em mercado, cera depilatória, isso é cera Da abelha apis mellifera, a cera da abelha. Só que eles também utilizam outros tipos de cera de outras origens, por exemplo, cera de carnaúba. Tem A cera carnaúba é uma vegetal planta, também. tem cera vegetal, né? Você pega aí a parafina, que é um tipo de cera também, que é derivada do petróleo. Ah, não, parafina não é cera. Ele é classificado como um cerume, né? E ele vem de origem do petróleo. Você vê que não tem nada a ver com animal. E se extrai também, né? E comercialmente, outras abelhas produzem cera ou somente... Todos os insetos produzem Mas cera. comercialmente? Comercialmente, você tem a cera da abelha Sim. e das abelhas sem ferrão. Tá. A abelha sem ferrão também dá cera. Tanto é que o pessoal derrete, faz as barrinhas de cera de abelha jataí, Mas coloca porque- aquele pouquinho dentro ali da garrafa isca para a abelha poder começar o ninho dela. Eu já vi aquele curso do curso da Escola de Apicultura, de meliponicultura, do Tainan, que o professor Tainan gravou pra gente lá. Aham. E ele usa a cera da abelha apis Sim. no manejo das abelhas sem ferrão. Porque é mais barata, né? É mais E barato. tem mais sim. abundância também? É, até uma quantidade muito maior, né? Você pega uma colmeia de abelha apis, de abelha com ferrão, ela vai produzir até 6 quilos de cera por ano. Uma colmeia de abelha jataí vai produzir 60 gramas, 100 gramas de cera por ano. Ou seja, uma quantidade muito pequena. Muito pequena. Então, assim, comercialmente não é nem viável. Comercialmente, você imagina, pode até ter, não queria até saber se tem algum meliponicultor que beneficia cera de abelha sem ferrão. Uruçu, jadaíra, a própria jataí, Até né? pouco tempo atrás o pessoal comentava que não se produzia própolis comercialmente Pois é. Imagina a cera, né? Imagina a cera. Imagina a cera. Agora, é um produto que eu acredito que falta até pesquisa nele, que você imagina as oleosidades que você encontra presentes em todos os tipos de cera. Na cera da abelha, então, que a gente encontra de vários tipos de óleos essenciais, óleos vegetais, vários tipos de ácidos, de substâncias do grupo dos ácidos, ácidos graxos, né? Substâncias que vêm ali até mesmo de compostos, de compostos hormonais. Então vamos lá. Isso aí, nossa, essa é uma história bacana, hein? A gente imaginar, por exemplo, de onde está. A cera é um produto de origem glandular do corpo da abelha. Mas a abelha, ela tem que nutrir para ela Sim. poder ter a substância dela, né? A gente tem também as nossas glândulas e a gente também produz substâncias de origem glandular. Então significa, o que significa tem que nutrir? Você tem que comer. Então ela tem que comer o quê? pra Ela poder- tem, pois é, a abelha come o que para sobreviver? Mel, E mais o que? pólen. Pólen. Ela tem que comer mel e pólen para Sim. poder ter nutrientes, para a corrente sanguínea dela estar repleta de nutrientes, de compostos de nutrientes, vitaminas,
sais minerais, aminoácidos, carboidratos, fibras. Quando tudo aquilo cai na corrente sanguínea, a glândula hormonal da abelha, que é a glândula serígena que está no abdômen dela, faz a sintetização de micronutrientes, de nutrientes que estão ali na corrente sanguínea da abelha, para poder transformar em quê? Transformar na cera. Mas basicamente ela busca onde? Busca no mel. Existe até um estudo europeu, bem antigo já, dos anos 70, que ele redunda que a abelha necessita de 9 quilos de mel para poder produzir 1 quilo de cera. E quando a gente faz o estudo da química orgânica, é possível realmente um ser vivo, qualquer ser vivo, quimicamente falando, no metabolismo de um ser vivo, você pegar um carboidrato simples, que no caso ali você tem a glicose e a frutose, e você transformar num carboidrato complexo, que são exatamente o grupo dos lipídios, que são exatamente o grupo das ceras, né? Os cerumes, os cerídeos, né? Então você tem ali uma transformação de carboidrato simples, glicose e frutose, em um carboidrato de alta complexidade, que são o grupo dos lipídios. Que no caso da abelha é a cera, no nosso caso é a cera do ouvido, não é? No nosso caso, toda aquela oleosidade que também sai na nossa pele, cabelo oleoso, aquilo também é de origem glandular. É um tipo de cerume também, mas que não, é um cerume sólido. Né? É uma oleosidade, é um cerume líquido, que é a oleosidade que você tem na pele, no cabelo, aquilo também é de origem glandular. Tá. Então a abelha busca isso do mel. Mistura um pouquinho de pólen, é o que dá tonalidade à cera, inclusive dá cor à cera. Porque a cera por si só, gente, ela é branca. A cera é branca. A cera não tem cor. Então por que a cera é amarela? Por que a cera é laranja? Por que tem cera marrom? Por que tem cera preta? Vindo da abelha. Por que tem? Porque existe pólen solvatado no mel. Micropartículas do pólen que estão solvatadas no mel e que vão dar aquela tonalidade à cera. Você não... Pois é. Você tem 256 cores diferentes para cera. Professor, então assim, a abelha, ela se nutre, consome os nutrientes dela na glândula serígena. Ela produz a cera. Exato. E quando ela vai depositar essa cera, já sai no formato do hexágono? Pois é, olha bem que interessante. Quando a abelha, ela tá ali comendo muito mel, que ela tá com uma fartura muito grande. Porque, vamos pensar, gente. Quando a gente começa a comer muito, a gente comer muito, comer, a gente não começa a ficar mais fortinho? Não é forte, não. A gente começa a ficar mais fortinho. Começa a produzir glândulas não, são células de gordura. Isso, exatamente. Produz gordura quando você vai ficando mais fortinho. E aí o que acontece? A mesma coisa acontece com a abelha. Quando você entra no período da safra do mel, que você tem aquela abundância de mel, aquela abundância de néctar, o que acontece? A abelha, ela fica, nossa, tem abundância, tem aquela fartura. Nutrida. Exatamente, tô nutrida. O que acontece? Bonitinha. A glândula serígena começa a produzir tanta cera, que a gente pensa assim, nossa, essa cera, será que ela sai sólida do corpo da abelha? Não, sai líquida. Tipo uma transpiração. Igual a gente, a nossa oleosidade ela não sai líquida? Sim. Ela não chega a endurecer, a gente não tira cera da nossa pele. Embora até saia, hein? Quando você tem, como é que chama? Quando você passa, é ventosa que sai? Nas costas? Não sei. Que é aquela ventosa, aquela que sai da glândula, como é que chama? Glândula sebácea. Que você faz limpeza de pele. Sei. Quando faz limpeza de pele, que você tira todo aquele resíduo de glândula sebácea, aquilo é o quê? Aquilo é cera. Junto com pele morta, né? Junto com pele morta, aquilo ali é cera. Então na abelha a gente sai líquido. Então calorão, a gente transpira, fica aquele rosto oleoso. A abelha também transpira, sai esse líquido da glândula serígena, que quando entra em contato com a temperatura do ambiente, solidifica. E quando sai do corpo da abelha, sai líquido. O corpo da abelha é quente. Aí elas vão fazendo como? E aí ela pega com a pata, tira lá da barriga, porque a glândula serígena da abelha está no abdômen, né? Ela tem 3 pares de pata, então ela trabalha aqueles 3 pares de pata recolhendo aquela cera aí, construindo favo. Sai tirando do corpo dela, do abdômen dela. E vai moldando, né? E qual abelha faz isso? Dentro da colmeia? Da colmeia quem faz é a... O que é a diferença dessas abelhas? A diferença, olha bem, gente, quando a abelha nasce, a abelha nasceu, pum, nasce. Do primeiro ao terceiro dia, colmeia. Ela para tudo que ela está fazendo, ela vai limpar a colmeia. Retirar resíduos, retirar sujidades, retirar terra. A apicultura às vezes abriu a colmeia, caiu uma folha dentro,
caiu poeira, caiu sujeira, a abelha recolhe e joga tudo para fora. Colônia de bactéria, de fungo, de levedura, coloca tudo para fora. Eu já vi. E ainda inverniza a colmeia inteirinha depois com própolis. A abelha faxineira faz isso. Nossa, muito trabalho. Você pega uma colmeia de pinos, por exemplo, é muito comum que a madeira branca. Sim. Quando você passou ali 5, 6 meses você usando aquela colmeia com a abelha, a parte de dentro da madeira tá toda escurecida. Toda escurecida. A abelha inverniza integralmente tudo com própolis. Para quê? Para poder matar a bactéria, fungo, levedura. É o pinho-sol, né? É o pinho-sol. O pinho-sol é o que, Jande? É a própolis. Inverniza a colmeia inteira. Então, olha só, isso do primeiro ao terceiro dia. Deu 3 dias de vida. Começa uma atividade glandular da abelha. Ainda não é a glândula serígena. É a glândula hipofaringiana que está no... A abelha tem 2 pares de olhos. Tem os olhos simples, os olhos compostos, os olhos simples, e acima dos olhos simples a glândula hipofaringiana. Está no topo da cabeça dela. Tem o ducto que liga até a boca dela, a língua dela. Esse ducto recebe geleia real. A geleia real também é um produto de origem glandular. A abelha não colhe geleia real da flor. A geleia real também é um produto e 100% de origem animal. 100% de origem animal e que ele é produzido na glândula hipofaringiana que está no topo da cabeça da abelha. Esse período dura quanto? Do 3º até o 12º dia de vida. Qual o nome desse momento? É a abelha nutriz. Nutriz. Ou seja, a primeira fase faxineira, a segunda fase nutriz. Gente, isso aí é aula lá da Escola de Apicultura. Da Escola de Apicultura. Isso aqui é regime de aula de escola. Atenção, e anota isso aí que isso é aula lá da Escola de Apicultura. Quando dá 12 para 13 dias, aí a glândula hipofaringiana reduz a produção de geleia real, ela não para de produzir, mas reduz muito. E uma outra glândula dela começa a entrar em atividade, que é a glândula serígena, do abdômen dela. É quando ela se torna biologicamente uma abelha engenheira ou abelha construtora. A engenheira é responsável pelo quê? A construção do favo e a maturação do mel. Então ela faz maturação do mel também. Tampando, né? Exatamente. Não só tampando, mas também retirando água do mel. Retirando água. Aquele néctar que a campeira traz. Olha. Isso aí dura do 13º ao 17º dia de vida. É quando ela é uma abelha engenheira, tecendo favo e maturando mel. Quando dá 17 para 18 dias, uma outra glândula entra em atividade, que é a glândula de veneno, que está lá no extremo total do abdômen dela, lá no final, que se coincide com o ferrão da abelha, que tem a bolsinha de veneno ligada ao ferrão. Quando aquela bolsa de veneno lota de aptoxina, lota de veneno, a abelha abandona tudo que ela está fazendo e vai para a porta da colmeia fazer o quê? Proteger a colmeia. É quando ela começa a ter veneno. Sentinela. Essa. Olha que interessante. Então quer dizer, que até 17 dias de vida, a abelha não tem veneno? Não tem veneno. E se ela me ferroar, o que vai acontecer, professor? Bom, até 12 dias de vida, ela não consegue nem ferroar. Por quê? Porque o corpo dela ainda é mole. Como assim o corpo dela é mole? Existem 2 tipos de carboidrato estrutural na natureza. Existe a celulose, que é um carboidrato estrutural da planta. Vegetal. Que é o que dá estrutura à planta para a planta ser o que ela é. Esqueleto da planta. Exatamente. E você tem um carboidrato estrutural animal, que é a quitina. A quitina é o carboidrato estrutural que reveste o corpo de todos os insetos. Por que que quando eles fazem escavação arqueológica para poder identificar ali ossos de dinossauro, ossos de animais antigos, tudo mais, aquela coisa toda, eles não encontram ossos de insetos. Porque inseto não tem osso. Sim, eu não queria responder não, mas... Inseto não tem osso. Dá 0 para ela. Inseto não tem osso. Ele só encontra quando tá no âmbar, né? Só encontra quando tá no âmbar, na resina ali, principalmente das resinas ali do quê? Dos pópulos álamo. Lá dos pinheiros de araucária, pópulos álamo, pópulos nigra, que é muito comum no hemisfério norte, inclusive para a produção de própolis. A abelha coleta demais, mas você imagina, há 100 milhões de anos atrás, quando eles encontraram uma abelha, primeiro protótipo de abelha, um ancestral da Apis mellifera, que estava ali mergulhado no âmbar de um pópulos álamo, de um
encontraram aquele óleo claro, endurecido, era uma pedra, mas totalmente transparente. Quando eles lavaram aquela pedra, encontraram um inseto lá dentro. A estrutura da abelha. A estrutura de uma abelha. É. Quando eles fizeram ali a contagem do carbono 14 para determinar a idade, encontraram a idade de 121 milhões de anos. É o primeiro ancestral encontrado da abelha, tá? E a abelha, e o esqueleto da abelha? Então, ela até qual idade que o esqueleto dela? 17 dias? Tá formado? Até 17 dias a quitina é mole. Então é mole. Não. Ela já tem a quitina, só que a quitina é mole. Isso. Portanto, o ferrão dela também é mole. O ferrão é mole. Quando ela tenta ferroar, o ferrão fica mole. Pum, não consegue ferroar. Aí o apicultor que está começando, nossa, uma abelha tentou me ferroar, não conseguiu. Deve ser porque eu sou resistente à ferroada. Não. Forte. Você não é resistente à ferroada. Se você tiver que tomar ferroada, você vai tomar ferroada mesmo, né, Thiago? Não tem jeito. Não foi o momento. É que o ferrão é mole. E tem um momento, então, que o ferrão dela tá duro e não tem... De 12 dias, a quitina endurece. E com 17 tem o veneno. Exatamente. Então, de 12 a 17 dias, você toma ferroada, sente a dor da ferroada, mas não inflama. Aí o apicultor pensa assim, nossa, eu tomei a ferroada doeu, mas eu sou forte, não inflamou. É porque não sou tinha imune. veneno. Sou imune. Posso tomar ferroada que eu sou imune. Não, amigão, você não é imune, não. É uma abelha que te ferrou que não tem veneno ainda. Pensa bem, cara. Ou então, assim, essa daqui é mais venenosa. Você vê que eu já cheguei a pensar... A gente tinha uma colmeia que ela... Eu raramente levo ferroada, ou indireta ou indireta. Mas teve uma que eu levei, uma que ficava lá na pedra. E assim, de imediato o negócio inflamou, doeu. E assim, eu não sou muito mole, rápido. sabe? Eu falei, essa daqui é mais venenosa. Você sabe que tem diferença disso também, né? Na hora. Que ela começa a ter veneno a partir de 17 dias. Só que quando ela completa, a gente sabe que a abelha vive quantos dias? Ela vive ali de 42 dias. Quando ela completa ali aproximadamente ali 35 dias, o ferrão dela se torna tão duro, ainda mais duro que quando ela tinha 17 dias de vida, que ela começou a produzir veneno, que o ferrão dela, meu amigo, ainda vai mais fundo. É as ferroadas que você sente uma dor. Violento. Nossa, É ferroada de marimbondo do cavalo, meu amigo. Nossa senhora. Igual de marimbondo do cavalo. Então foi essa que me pegou, que eu fiquei chateada. Interessante, me responde. Aposto que essa ferroada que você tomou, depois formou uma bolsinha de pus. Em cima, sim. Formou, não formou? Porque o ferrão vai tão profundo que chega a lesionar o tecido que dá tempo de entrar alguma colôniazinha de bactéria. Ficou. Foi até E aí, quando entra aquele pouquinho de colônia de bactéria no local do ferrão, forma aquela pústulazinha de pus. E o pus é indicativo do quê? Exatamente a célula de defesa do organismo que fagocitou a bactéria e virou aquela colônia ali de pus. Então, olha bem, é o ferrão que entrou demais. Que tem doido. O Felipe tava no dia, pena que o Felipe não tá aqui no podcast aqui, ele tá só acompanhando ali com a gente ali, mas o Felipe teve com a gente na gravação do Apiário quando a gente foi fazer a gravação do curso de multiplicação de enxames para fins de polinização. Você lembra, Felipe, que eu tomei um monte de ferroada na perna? Rapaz, eu tomei umas 30 ferroadas na perna. Continuou gravando, hein? E continuei gravando. Tá gravado isso. O pessoal tá editando. Vai ter esse curso daqui uns dias aí na escola, a turma vai ver. Rapaz, eu tomei umas 30 ferroadas na perna. Na hora que eu tirei a calça de apicultor, tava a perna toda cheia de ponto de pus. Toda. Mas, professor, não é comum isso acontecer. O que? O ponto de pus? Não, o tanto de ferroada. Ah, não é não. Você fez algum uso... Eu fiz coisa errada. Você fez algum uso inadequado. Você fez uso inadequado do equipamento. Menina, isso não é normal. Ô, gente, você acredita? Sabe o que eu fiz? Eu puxei a calça. Eu puxei a calça. Aí o que aconteceu? Eu puxei a calça e coloquei o jaleco por cima da calça. E o que tem que ir por cima? A calça. Tem que ir a calça por cima do Porque jaleco. quando a gente baixa e levanta, a blusa vai movimentando e sai do aí lugar. O jaleco subiu. No que o jaleco subiu, a abelha entrou. Eu tava de short. Tudo quanto é lado. Eu tava com short igual esse aqui. É isso aí. Porque eu vou pra apiário de bermuda, né? Nossa, é ruim. Aquele macacão não toma ferroada. Até esse dia, né? Esse dia eu tomei 30 ferroada. Então foi uso inadequado do equipamento de segurança. Cara, eu dei febre naquele dia. Você acredita? Eu tive que tomar um antitérmico. Eu dei febre. Excesso de confiança. Excesso de confiança. Vamos voltar. Até professor toma porrada nisso, não é, Jande? Vamos voltar pra cera? Vambora falar da
casa é a engenheira. A engenheira. Por que ela faz favo? Ela faz o favo para poder armazenar o mel, literalmente. E os também para ovos? poder a rainha botar os ovos para nascer os filhotes. Toda a estrutura que tem interna da colmeia é cera. É cera. Então, a E muita cera- gente também pergunta, por que que a abelha não construiu, ao longo da evolução dela, um favo quadrado? Por quê, professor? Ou um favo Redondo. octogonal? Porque é difícil fazer hexágono A perfeito. abelha sem ferrão, por exemplo, é octogonal, você sabe, É. né? Não é hexagonal, não tem 6 lados. O patinho da abelha jataí é um octógono. É, Legal, né? Você pega da Apis, por exemplo, é um hexágono. um hexágono. Por que ela fez um hexágono e não fez um quadrado? Porque se você medir em cada centímetro cúbico de favo a quantidade de cera que ela depositou para construir um hexágono, ela depositou X quantidade de cera. Se fosse quadrado, ela teria que gastar 30% a mais de cera. É por isso que você tem o hexágono da abelha primeiro como um hexágono perfeito, porque ele é perfeito. Perfeito. Nem o mais fodástico dos engenheiros, ele não consegue construir um hexágono com tamanha perfeição Tantas que uma vezes. abelha constrói. Porque não é um hexágono, não é um hexágono dimensional, né? Ele não é bidimensional, ele é tridimensional. Tridimensional. Então ele é hexágono no fundo do alvéolo também. Então você imaginar uma estrutura que é hexágono do início do alvéolo até o fundo e ainda afunilando para o fundo dele. É hexágono. E ele é um formato perfeito também para ocupar espaço, né? Sim, É o melhor formato possível para aproveitar o máximo o de máximo de espaço. possível. O volume de mel que é armazenado no alvéolo, ele seria 30% menos se fosse quadrado. Olha que Gente, loucura. que interessante. Você O volume de cera é maior e o armazenamento seria menor. iria aproveitar menos espaço da cabaça, do cupim, do orquival. É Ela para não conseguiria- adaptar ao espaço, né? O hexágono se adapta aos espaços. O hexágono que tem nos radiadores de carro, que todo carro tem um radiador. Todo tem. O motor esquenta, tem que ter um radiador para resfriar. É, Quando você tira aquela grade da frente do radiador, lá dentro do radiador é que formato? exato. Todo hexagonal, como se fosse um favo. Foi baseado no... Foi baseado no Na favo da colmeia. abelha para poder aproveitar o máximo de quê? De vento para poder chegar dentro do radiador e jogar toda aquela corrente de vento junto da água para poder resfriar o motor. Olha que legal. Então a cera, ela serve para fazer toda essa estrutura de arquitetura, de engenharia dentro da colmeia. Dentro da colmeia. E também tem função térmica, né? Sim, Ela- tem função térmica, porque ele também tem uma atividade de quê? De reter calor. Aham. Então, quando você pega, por exemplo, o favo da abelha, você imaginar, por exemplo, na Europa, É isolante, né? dá 20 graus abaixo de zero, 30 graus abaixo de zero, por exemplo, na Escócia. Tem apicultura na Escócia. É. 30 graus abaixo de zero. O favo ele é térmico. Junta com o mel armazenado, consegue 12 graus positivos, só o favo e o mel. Só o favo e o mel. Na temperatura de 30 graus abaixo de zero. Quando junta a abelha naquele favo, você encontra 36 positivos. Que a abelha se junta em forma de bola, junto daquela cera, junto daquele favo, junto daquele mel, produz 36 positivos com a temperatura externa a 30 negativos. E ela consegue se manter. E ela consegue se manter e consegue sobreviver. É impressionante, né? Bacana. E tem gente que acha que não dá pra criar abelha no frio. Dá pra criar abelha no frio, gente. Super. Dá pra criar. O humano E que no mal. calor também. E no calorão o ser humano é também. que mal vive no frio. Você imaginar que eles estão ali colocando apiário agora, eles estão criando abelha, estão montando apiários nas áreas dos oásis e nas áreas que eles estão criando os pivôs de produção de frutas, lá no Oriente Médio, no deserto. Necessário, né? É. Estão criando milhares de pivôs de produção de frutas. Ou seja, faz apicultura abaixo de zero lá na Sibéria e faz apicultura acima de 50 graus lá no Faz Dubai, apicultura abaixo de zero, às 3 da manhã em Dubai, porque dá 3 graus negativos no deserto às 3 da manhã. Então, suporta Essa a variação climática Isso, do dia, e né? dá 45 graus, 50 graus de dia. É, então, assim, é tão poderosa a abelha que ela Imagina suporta uma até- amplitude térmica de 3 negativos a 50 positivos num dia. É. E eles conseguem criar abelha lá em Dubai, lá nos Emirados Árabes. Professor, posso corrigir? Impressionante. Posso corrigir?
Deve. Que eles podem criar abelha, não. A abelha se cria lá. É. E é E mesmo. não é por causa da tecnologia humana, não. Não é não. É a abelha adaptada para isso. A É a abelha abelha que se adaptada pra adaptou pra isso. Você imaginar que o maior dos engenheiros, o maior dos arquitetos do universo, que é Deus Pai Todo-Poderoso, criou um animal desse. Exatamente. Que dá conta de, assim, o ser humano, a gente é tão prepotente, a gente acha que a gente faz alguma coisa, mas não faz. Não faz nada. Se a gente fica realmente nessas temperaturas aí, exposto a essas temperaturas aí, Com 19 graus tá morrendo de frio. Você tem áreas do Saara, onde já dá hoje, áreas que o ser humano já não suporta, que dá 70 graus. sério? 70 graus. Pode Gente. pesquisar que Aqui na isso já se Índia fala. agora, Na Índia bateu também, 50 graus. na 50 Índia, graus. nas cidades. E tem algumas áreas lá do deserto do Saara que já bateu 70. Gente, o ano que a Catarina nasceu, aqui em Goiânia, acho que deu 38 ou foi 39. Eu desesperei de calor. É um negócio apavorante. Imagina se E a abelha, numa condição dessa, ela sobrevive a 70 graus. Ela não sobrevive de 80 graus, por exemplo, um dia, 2 dias de 70 graus, ela suporta até passar aquele extremo de temperatura. É um animal extremamente adaptado ao planeta. Nisso ela dá de balaiado no ser humano. A gente vai falar do uso da cera aqui, mas antes eu quero puxar um ponto que o professor falou, que a abelha ela tem que consumir 9 quilos de mel para produzir 1 quilo de cera. Isso é o que o pessoal considera, eu vi falando dos estudos lá da apicultura, contando a história da apicultura, que uma das grandes descobertas na apicultura foi a cera alveolada, né? Foi a cera violada. Foi quando se introduziu a cera na colmeia para que melhorasse a produção e em face disso, né? É porque o volume de cera que a abelha gasta para poder... O volume de mel que a abelha gasta para produzir cera é muito grande. Então, antigamente, o homem não dominava Não existia. esse trabalho de cera alveolada. Não existia nem colmeia. Exatamente. Você imaginar que a colmeia Langstroth, a colmeia que o professor Lorenzo Langstroth criou, foi lá no século XIX. E, ou seja, antes do século XIX não existia nem colmeia. As pessoas criavam abelha dentro de balaio, dentro de tronco. Tronco oco. Não é? Na Europa era muito comum ter árvores imensas. Então você tinha um oco daquela árvore e criava abelha dentro daquele oco. Dentro de como de barro, como de corda. Criava abelha ali. Esfregava uma erva cidreira, a abelha entrava para dentro daquele como, ela construía os favos, a pessoa tirava o mel e espantava a abelha. A abelha abandonava a abelha. Ou seja, era um processo extremamente extrativista. Quando surgiu a colmeia Langstroth, que o professor Lorenzo Langstroth criou de quadrilhos móveis, de quadros móveis, aquilo já foi uma revolução. Que aquilo já aumentou em 10 vezes a atual produção de mel da época, lá do século XIX. Agora, quando desenvolveram a cera alveolada, aí foi um sucesso. Otimizou, né? Tempo. Porque 75% do peso do favo é a lâmina da cera. Ah, professor, então a abelha puxa a lâmina primeiro para depois puxar o favo? Não. Ela puxa o favo. Só que a base do favo é a grossura da lâmina. Vai se encaixando, né? O que consome mais cera, então, no favo é aquela base que a gente coloca ao É a lado. base que coloca. Ah, que legal. E aí é interessante, Thiago, para quem já cria abelha, imaginar. A gente sabe que lâminas de cera alveolada você encontra de diferentes grossuras no mercado. Tem gente que entrega cera alveolada com 10 lâminas por quilo. Aqui a gente Nossa. fabrica lá, por exemplo, dá 16 lâminas por quilo. Tem gente no mercado que entrega a cera alveolada com 22 lâminas por quilo. Qual que é a lâmina de cera que ela puxa o alvéolo mais rapidamente? Qual é? Ah, é intermediária. Não? Vai. A de 10 por quilo. Quanto mais grossa, É? por quê? Sabe por quê? Que a abelha, ela também, na hora que ela vai puxar o alvéolo, ela tem que identificar a grossura da base, do alicerce, onde ela está construindo aquele alvéolo. A lâmina não é o alicerce? Sim. Ela vai tecer o alvéolo naquele alicerce. Se for um alicerce que está além da conta, o que ela vai fazer com aquele excesso de cera? Cavar. Ela já vai cavar para puxar o alvéolo. Faz com a própria cera que tá lá. Com a própria cera que está na lâmina. Então ele é acima da medida necessária, mas a abelha já aproveita aquela cera para Se ela gastaria, Ela não por tem que exemplo, produzir. 7, não tem que produzir. Não vai precisar da glândula cerígena. Bem lembrado, gente. Para que ela vai produzir cera na glândula, sendo que já tem cera no alicerce? Interessante. Então ela consegue produzir mais rapidamente.
Aí a pessoa, às vezes, compra do Mercado Livre uma cera com 22 lâminas por quilo. Então, vai render mais. É uma economia... Nossa, que vai render mais, eu vou produzir pra caramba. Agora eu consegui com 1 quilo de cera colocar em não sei quantos ninhos. Meu amigo, a abelha leva o dobro do tempo para poder puxar o alvéolo. E gasta mais. Isso explica muita gasta coisa. mais cera. E mais mel. Não que eu compre essa daí, mas explica muita coisa. 22 lâminas por quilo. Numa lâmina 16, ela vai puxar com fartura. Ela vai puxar o alvéolo num tempo médio, com abundância, num tempo médio de 10 dias. Numa lâmina, num quilo de cera com 10 lâminas por quilo, se ela puxaria em 10 dias, ela vai puxar com 4 a 5. Uau. Cai a metade do tempo. Agora, se der 22 lâminas por quilo, Jande vai puxar com 60 a 80 dias. Nossa Senhora. Ou seja, ela gasta um tempo imenso. O mel que ela produziria para colocar no alvado, ela vai consumir para produzir a cera. Primeiro para poder engrossar a base, engrossar o alicerce, ou seja, dar um reforço de cimento no alicerce, porque o alicerce é o fraco. Então ela tem que reforçar o alicerce com cera, então ela vai ter que produzir mais cera e depois ainda puxar o alvéolo. Então ela vai colocar de cera. Exatamente. Que se você não colocar cera nenhuma, ela vai gastar um prazo de mais de 90 dias para poder construir o ninho inteiro com cera. Com favo. Você está falando aí da construção da cera que ela identifica, a base, o alicerce, mas dá para enganar a abelha com cera batizada, por exemplo? Olha, essa pergunta é boa demais, viu, gente? Porque o que tem de vagabundo... Ele gosta Nossa de palavra, senhora. gente. Mas ué. A pessoa mistura cera de carnaúba, a pessoa mistura parafina, a pessoa mistura polímero. É o pior. Por quê? Porque o polímero é cancerígeno. Eita. Mas é barato? Demais. Você compra essa porcaria hoje no Mercado Livre de R$35 o quilo. E a pessoa que anuncia tem a coragem de dizer, isso aqui é cera mista para abelha. Cera mista. E ele ainda divulga o que tem. Ele divulga o que tem. Ele fala que ele colocou 10% de cera de abelha, aí ele colocou parafina, ele colocou carnaúba e ele colocou polímero. Ele anuncia. E oferece a 35. E tem trouxa que compra. E ela não curte o favo. Eu penso que a pessoa não leu. Ela leu. Será? Ela não sabe o que é. Ignorante. Professor... É porque não tem conhecimento. Deixa eu te contar aqui. Quem compra isso é cachoteiro. Pessoal. Cachoteiro que compra. Mas Gente, deixa eu contar. mesmo. Quando eu comecei, assim, não que eu não... vou contar. A gente comprou uma pelo Mercado Livre, mas não estava escrito isso aí, não. A lâmina, ela... Goiás é quente, né? Nossa Senhora. Ela não derrete, ela entorta todinha assim. A abelha, ela constrói do lado, constrói na tampa, constrói no fundo. Mas na lâmina não. Sai da caixa, mas não vai nessa lâmina. Essa aí só tinha parafina. Ela entortou de um jeito, ela fez assim. Você pode ver, no calorão lá da cidade de Goiás. Ela ondulou. Quando você tem uma vela de parafina, vela branca de parafina que você compra no supermercado, a vela derrete? Vela de parafina? Não. A vela de parafina não derrete. Mas a cera da abelha derrete às vezes. Já teve calorão no interior do Goiás, que bateu ali 50, 55 graus, que a cera começou a derreter na colmeia. Que quando a abelha... E o mel escorrer, você acredita? Ixi. Já aconteceu isso. Porque juntou o calorão, 45 graus externo, mais a abelha lá dentro, uma colmeia com 120 mil abelhas, nem com a abelha batendo asa, meu amigo, ela não deu conta de manter a estrutura do favo construída. Aconteceu da gente, em colheita, a gente de tirar da estrutura, né, da colmeia, e colocar no carro, e nesse percurso de vai colocando, vai tirando, vai colocando, as de baixo, você percebe que ela tava... Derretida. Abrindo, derretendo. E é mesmo, calorão. Porque não tinha mais as e aí, abelhas, o que, né? que o vagabundo faz lá no Mercado Livre? Engana Ele nós. pega e mistura, Gente, aí coloca na colmeia numa região calorenta, a cera não derrete. É prejuízo de tempo, de dinheiro, e a gente fica com a cara de tacho com a abelha, coitada. A parafina, ela dá uma estrutura que aumenta a temperatura de fusão da cera. Que a temperatura de fusão da cera é na casa de 65 graus. 55, 65 graus, ela já começa a amolecer,
a ponto de deformar toda. 65 graus já está líquida. Ou seja, o ponto de fusão dela é baixo. Você imaginar que... Por isso de manter a temperatura, Exatamente. né? Aí quando você põe a parafina, você aumenta o ponto de fusão dela para quanto? 85 graus. Aí já pensou o Goiás com 85 graus para poder a cera começar a derreter? Uau. Não vai chegar a derreter. Boa. E a cera, quando a gente produz a cera, para que serve? É só para apicultura, professor? Não. Para apicultura, inclusive, hoje, o destino dela é o menor dos destinos. Você sabia disso, Thiago? As mulheres se embelezam muito com cera. Muito. E só as mulheres? Não, agora... Essa turma aqui tem barba, ó. Aqui, ó, as barbas, ó. Olha lá, o Thiago... Como é que fala agora, assim? De barba? Quando tá... Homem, agora já não é mais uma exclusividade da mulher se embelezar. O homem também tá nessa vibe aí de... Tem um nome lá, mas o nome eu não sei qual que é. Eu também esqueci. Não, gente, dos cuidados aí é... Empreendimento sexual. O Felipe gostou, o Felipe riu, olha lá, ó. Felipe gostou. Ê, Felipe. Vocês entenderam o que eu quero dizer, né? Os homens também estão cuidando mais da lataria, assim. Tá vendo a barba? Que o professor Armindo tem essa barba, né? Quem tá no Spotify não tá vendo a barba, não. E por falar O professor Armindo passa pomada todo dia. Por falar em pomada, cosmético aí, professor, o curso de manipulação e cosmetologia tá com matrícula aberta. Com matrícula aberta, Thiagão. Tá com matrícula aberta, rapaz. Tá com matrícula aberta, gente. 23 formulações, incluindo aí a mais nova, que é o spray bucal de própolis, que é top demais da conta pra você faturar, Thiago. Aí, meu amigo, é pra você bater 100 mil rapidinho. O céu é o limite. Bacana, hein? Bater 100 mil rapidinho. Não precisa nem ter abelha, rapaz. Nem ter apiário. O pessoal que tiver lá no Spotify, vai no Instagram, que você encontra lá no link do Instagram, link da bio, você vai encontrar o link para você fazer matrícula lá no nosso curso de CMC, que é o curso de manipulação e cosmetologia com produtos das abelhas. E você que está no YouTube, vai ver aqui debaixo dessa live tem um link também para você achar o endereço para você adquirir o seu curso do CMC, tá bom? Atualiza quanto que tá o preço pra turma. Quanto que tá o curso CMC? Ele tá com desconto agora, essa semana. Vai ter de 1.198 para por 998. 998. E são 12 parcelas de... Eu não sei o parcelado. Quanto que é o parcelado mesmo, Felipe? Do CMC? Confere pra nós aí, pra gente falar pro pessoal aqui do Pão de Mel aqui. Então, mas certo é que hoje você tem a cera da abelha. Nessa pomada pra barba, que ela fica firme. Pomada pra cabelo. Aqui, eu passei pomadinha pro cabelo de cedo. Tá vendo? É porque ela é hidratante, né? Ela é hidratante. Então entra cera na composição, gente. Acabou não. Batom. Todo batom tem cera de abelha. Ah, é? Todo batom tem cera de abelha. Olha só. A maioria das pomadas, eles sempre entram um pouquinho de cera de abelha, exatamente por conta dos óleos essenciais que tem na cera de abelha. A indústria cosmética é a que mais compra cera. O pessoal antes falava assim, a cera para depilação, essas coisas, não é mais só para isso, né? Aliás, nunca foi só para isso. Nunca foi só para isso. Você pega, e você quer um produto que vende demais da conta, é a cera de abelha para depilação. Você tem que gravar ele pro CMC, viu? Verdade. Topíssimo, viu? Porque, meu amigo, a cera é boa demais, viu? A cera é boa pra depilação. Não é porque eu já depilei, não, gente. Nunca depilei, não. Não, mas ela não deixa irritar, mas né? Quem já depilou, ela não deixa irritar, né, Jandy? Não trem deixa de doido. Impressionante. E também é usado para fins farmacêuticos, né, professor? Sim, para fins farmacêuticos também. Produz cápsula, produz pomadas. Pomadas, então, é uma coisa impressionante. Porque você tem ali muitos óleos essenciais que estão presentes na cera, que tem atividade, por exemplo, anti-inflamatória. A cera da abelha tem essa propriedade anti-inflamatória. Ela não é de reter calor? Então, se você passa um produto que tem cera na composição onde está inflamado, o que a cera vai fazer com aquela área de calor? Vai puxar o calor para ela. Porque ela retém calor. Ela não produz calor. Ela retém calor. Então, se você está numa área inflamada, você entrou uma pomada, por exemplo, de própolis. Normalmente as pomadas de própolis têm cera de abelha. Até na composição do nosso curso CMC, a gente entra a cera da abelha na composição da pomada de própolis. Quem comprar o curso CMC vai ver isso. Entra cera alveolada na composição. Nossa, ela é uma bênção, cera de abelhas. Produto divino. Exato. Aí você pensa, você entrar a cera que já tem atividade anti-inflamatória, a própolis que tem atividade anti-inflamatória, pensa bem. O produto é violento. Mas a pomada é a mesma coisa que unguento?
Não. O que é unguento? O que é unguento, hein? Pesquisa aí, Felipe, o que é unguento aí. Eu não sei o que é unguento, não. Você tá na descrição do vídeo aqui, coloquei lá. Colocou? Tá quanto? 12 parcelas de quanto? Ele está quando você pegou no vídeo, agora ele tá 99,43. 12 parcelas de 99,43. Olha bem. Bola. 12 de Tô com o celular aqui, 99,43. deixa eu perguntar aqui o que é unguento. Pergunta aí o que é unguento. Olha bem, é uma pergunta que o professor Fábio não sabe o que é. Vocês encontraram uma pergunta que o professor Fábio não sabe responder. Eu nem combinei nada, hein? O que é unguento, Thiago? Descobri agora. Pesquisa aí, Jande. Não, eu sei que é alguma coisa não sei. Eu sei que é medicina. É tipo aquele negócio mais antigo, né? Eu tô vendo aqui, professor, Unguento. que ele também é usado na indústria alimentícia. Fazer Sim. embalagem de alimentos. Não, você quer ver um produto que eles usam, por exemplo, para alimentar a abelha? O bombom de pólen da abelha sem ferrão. Ah, é verdade. Gente, posso falar? Pode, Aqui, ó. unguento. Unguento. Essência utilizada para uso externo à base de gordura, untura. Olha Então bem. é um medicamento. É tipo uma pomada líquida. É. Uma pomada É. líquida, assim. Não. Olha que legal. E vai cera de abelha também. E vai ser de abelha também. Acho que é justamente por essas propriedades que você falou e de repente já vem com aquelas E talvez... Ah, desculpa. anti-inflamatória mesmo, né? É. Um negócio assim. E talvez. E talvez um dos usos mais comuns da cera é para vela, né? Para vela. Indústria de vela. Indústria de Inclusive, tem vela. uma curiosidade aí, professor, que Sim. antigamente, na época da Idade Média, a cera de abelha era o produto mais valioso da Que o Mais mel. valioso que havia. Porque Eu tava- não havia extração de outros tipos de cera, né? Eu tava- E não tinha energia elétrica. A vela era muito utilizada na época. A melhor forma de você ter iluminação noturna era a vela. A gente tem um podcast que foi gravado com a Tamires, eu não sei se o senhor lembra, quando a Lembro. gente traz a história da apicultura, dos usos da apicultura, tanto que ela trouxe bem pra gente que o preço da vela em detrimento ao mel. Porque como que eu vou falar assim? Até mesmo a extração do mel não era tão... Não era comum. Não era comum. Não era comum. Para o uso do Era um mel. processo extrativista. Era uma coisa extrativista, exatamente. Então a cera era mais valiosa na época. Muito valiosa. Muito valiosa. Mas até hoje o pessoal prefere a cera feita com abelha porque ela é mais pura. E foi nessa época que eles começaram a utilizar, inclusive, a cera para poder fazer a lubrificação de cordas de violino, de violoncelo, de contrabaixo. Não, eu não sabia Até disso. hoje é usado. Eles usam cera de abelha. Ou seja, até na indústria da música. Até na indústria Na da música. Ai, gente, Mas voltando ao mais apaixonada religioso, tem ainda. um fato interessante, que quando você pega, por exemplo, que você tem na religião católica, na igreja católica, você tem o Santíssimo Sacramento. O Santíssimo Sacramento, ele fica o tempo todo no sacrário, e você tem o cerimonial da igreja, que tem uma determinada cerimônia do ano posto dentro da igreja. Sim. E quando o Santíssimo Sacramento ele está na igreja, tem uma vela amarela, que é a vela do Santíssimo Sacramento. Sim. A vela do Santíssimo Sacramento é 100% cera de abelha. Ela não pode ter outra cera misturada. Tem até uma mística aí. Tem uma mística aí. Isso também vem da época da Idade Média. Que você tinha ali a exposição do Santíssimo Sacramento, e você tinha a única cera que tinha para vela era a cera da abelha, era caríssimo. Se a cera ainda hoje é cara, imagina há 1000 anos atrás. Verdade. Era muito Valiosa, mais caro. né? Era um negócio do ouro, era ouro. Era ouro em forma de cera. Então tem muito associado a questão da cera, associada ao divino, associado ao sagrado, associada à prosperidade, associada às bênçãos de Deus. Sim. Assim como o mel. A gente estava conversando mais cedo sobre isso. Verdade. Fiz um bate-papo com o Rodrigo Correia, lá do Rio de Janeiro, hoje pelo Meet. E ele falando que existem 61 passagens bíblicas falando sobre o mel, Sr. Jande. E todas elas são associadas à prosperidade. Sim. Isso cabe um podcast, hein, professor? Isso cabe um podcast, hein? Podcast que Isso cabe um podcast, Bem hein? legal. Mas tem- 61 passagens bíblicas falando sobre o mel, falando sobre a cera, E o que a falando Bíblia sobre o fala favo. do mel, hein? e todas elas associadas à prosperidade. Mas não tem como associar
o mel, os produtos da abelha, com nada que seja menos que próspero. Tem gente que associa, né? Tem Não, mas aí... doido aí que... Não, professor, mas aí... Diz que mel não é bom, diz que mel faz mal, diz que mel entope o coração, diz que mel engorda. Eu não sei desse povo, não. Esse povo é doido. Mas tudo que é feito sem equilíbrio, né? Se a pessoa Mas o cara entope a cara na Coca-Cola, entope a cara na feijoada, pizza, o cara queijo, entope a cara na pizza, no hambúrguer, no queijo. E a culpa é do mel. Aí engorda. E ele come mel também. Aí quando ele vai conversar com o médico, fala, não, isso é porque você come mel. Não, na verdade, coloca aquele pote de açaí ou sorvete, aí Não põe é? mel em cima. É. Aí a culpa é do mel. Aí a culpa é do mel. E aquele açaí feito todo de xarope, né? Tudo. E E açúcar puro. Veneno puro. Exatamente. É terrível. Mas sim, tá bom. Então a cera é tudo isso, Thiago. Professor, vamos falar um pouco então de produção de cera, porque nosso tempo tá... Nossa, gente... Nós já estamos avançados. Nossa, 6h10, hein? Então, rapidinho aqui. Como é que se produz cera, professor? Cera, Thiago, você tem um sistema de produção de cera, que quem produz a cera é a abelha. Aham. Agora o Beneficia, apicultor, né? Isso. Produção comercial. Ele pode beneficiar e pode produzir também. Ah, tá. Ele pode beneficiar a cera e pode produzir a cera Então também. tem um apicultor que ele produz mel, aí ele consegue utilizar a cera, Isto. beneficiando a cera do apiário dele. Isto. E tem aquele apicultor que produz cera. Que produz cera. Ele nem tá preocupado em produzir mel, tá produzindo cera. Ele está produzindo cera. E tem como fazer isso? Tem. Beneficiamento, ele vai pegar o favo e ele vai derreter aquele favo. Normalmente o favo ele tende ao escurecimento ao passar dos anos. Aquilo ali é própolis que vai sendo adicionado à cera. O apicultor ele derrete aquela cera envelhecida, aquela cera mais escurecida, separa aquela parte escura da parte amarela e forma as barras de cera, Sim. que é a chamada cera bruta. Aquela cera bruta ela é vendida para a indústria, seja para a indústria apícola, ou seja para a indústria também farmacêutica ou cosmética ou de alimentos. Então a cera é vendida naquele formato bruto, que são as barras. Agora existe o apicultor que também se propõe a produzir. E como que ele vai fazer essa produção? Por incrível que pareça, com superalimentação de abelhas. Mas alimentação com o quê? Com caldo de cana. Que é barato. Que é barato. Ah, professor, mas aí você está falando é para produzir mel também de caldo de cana? Eu não falei para produzir mel de caldo de cana. Isso aí, inclusive, é ilegal. A gente falou produzir cera. Ninguém pode produzir mel alimentando a abelha com caldo de cana. Isso não é mel. Tá? Mel tem que ser de origem floral Mel tem que ser de origem floral ou extrafloral, que vem do tronco da planta. Não pode ser alimentado de caldo de cana. Mas a abelha pega aquele carboidrato do caldo de cana e disponibiliza lá na glândula serígena dela. E a glândula serígena vai converter o carboidrato em quê? Em um carboidrato complexo, que é o lipídio. E ele é cera e sai branca. E sai uma cera branca, que é ainda mais apreciada pela indústria cosmética. Porque a indústria cosmética, gente, ela pega aquela cera na barra amarela e ela não pode usar aquela cera amarela. Tem que ser mais incolor, né? Ela tem que ser totalmente branca. Porque o que deixa a cera amarela não é o pólen. Sim. E o pólen, ele causa alergia a muitas pessoas. Ah, entendi. Quase 0,75%. 0,75%. Pode parecer que é pouco. Mas quando a gente fala em biologia, tudo que é acima de 0,25 é muito, tá? É uma amostra grande, Tudo né? acima de 0,25 em biologia é muito. 0,75% da população mundial tem alergia a pólen. Deixa eu só ver. A Yara tá nos assistindo ao vivo, disse que tá dando erro no som. Alguém... Você viu isso? Tá normal aí, Felipe? Ah, tá. Já Deve ser, às vezes, normalizou, que eu tô então. falando meio muito perto aqui do microfone, de vez em quando pode estourar ou não? Não, né? Tá normal, né? Tranquilo. Ah, então tá bom. Então, 0,75% da população mundial tem alergia a pólen. Então, você imagina você preparar uma pomada para barba e o cara é alérgico ao pólen. Uma pomada para cabelo e a pessoa é alérgica ao pólen. Um batom e a pessoa é alérgica ao pólen. Então, o que a indústria faz? Ela pega a cera, derrete a cera e coloca um ácido, que é o ácido tartárico. Adiciona a quantidade pequenininha de ácido tartárico, tem a metodologia para isso. E todo aquele pólen que está solvatado na cera, ele vai para o fundo do tanque. Então ele decanta. Ele decanta, vai para o fundo do tanque, só fica a cera limpa e branca na parte superior. Pura, né? Aquela cera branca que está na parte superior é que vai ser usada na indústria cosmética. Interessantíssimo. Olha que legal. E quando o apicultor produz a cera alimentando com caldo de cana, a cera sai branca.
Porque o caldo de cana não tem pólen. Então esse apiário é o apiário fim cera. Ele não é o apiário fim mel. Perfeito. Se a pessoa pegar um produto desse e vender como mel, é ilegal, não pode. Mas o apicultor que produz a cera nem quer produzir o mel também, né? Rapaz, porque o volume de cera que se produz é tão grande. Pois é. Um apiário com 50 colmeias, você vai produzir 300 quilos de cera por mês. Por mês. Você vai produzir quase 4 toneladas de cera por ano. Hoje a cera no mercado, na indústria cosmética, a indústria cosmética paga de 50 a 80 reais o quilo dessa cera. E você tem condição de produzir no apiário quase 4 toneladas de cera por ano, no apiário com 50 colmeias. Negoção, hein? Negoçaço. Conta aí. Faz a continha de padeiro aí. Curioso. Eu gosto 50 colmeias. Vamos lá, pessoal. 50 colmeias. Isso. Vezes 8 quilos de cera. 8 quilos. Dá 400 quilos. Isso. Isso é por mês. É. Então, vezes 12. Desculpa, 6 quilos por mês. Tá. Vai dar 6 quilos por colmeia mês. 50 vezes 6 vezes... isso. 300. Isso. Vezes 12. Vezes 12. 3.600 quilos. 12. Opa. Então, isso mesmo. 300 vezes 12. 3.600 3.600. E o valor? 50 a 80 reais o quilo. Coloca aí a média aí de 65 reais o quilo. Vezes 65. 234 pau. Só na cera. Legal, hein? Com 50 colmeias apenas. 234 mil reais. Só com 50 colmeias. Qualquer região? Não, aí é interessante. Não. É interessante. Que região muito fria, regiões que têm uma temperatura média inferior a 28 graus, o volume de cera produzido é menor. E por que o volume de cera produzido é menor? Que quando a abelha coleta o néctar em regiões muito frias, ela não tem uma tendência de retirar muita água do mel. E quando ela retira pouca água do mel, a tendência é ter um volume mais lento de produção de cera. Quando você superalimenta. Quando você está numa região mais quente, a abelha tem que coletar muita água daquele caldo de cana que ela está buscando. Então ela desidrata muito rápido o caldo de cana e, consequentemente, a glândula cerígena transfere e transforma aquilo em cera. Tem uma relação direta com o calor e a desidratação que a abelha sofre. Assim, ela não fica gordinha, né? Ela come, aí soa, come. Então, se você imaginar, por exemplo, as pessoas que estão, por exemplo, nas regiões de serra do sul do Brasil, que a temperatura média é na casa de 18 a 22 graus. É mais difícil produzir cera em quantidade. Produz, mas é mais difícil. Mas quem está no interior de São Paulo? Quem está no Triângulo Mineiro? Quem está no centro-oeste brasileiro? Quem está no nordeste brasileiro? Quem está na região de Ribeirão Preto, que já tem cana demais plantada? É isso que eu ia falar. Região que tem muita cana plantada, a pessoa vai reclamar, é difícil produzir mel. Vai produzir cera. Para cera, né? Não, e as indústrias cosméticas já estão do lado também, que a maioria delas está em São Paulo. Olha aí. Ai, gente. É negoção, gente. Professor, já está estourando o nosso tempo aqui, mas eu acho que a gente falou muito pouco de beneficiamento, produção. É um tema tão rico. Se o pessoal quiser que a gente fale mais sobre esse tema aí, comenta aí, gente. A gente traz um outro pó de mel. Tem que comentar pra gente. Se você quiser que a gente fala mais sobre beneficiamento, sobre a produção de cera, manejo para produzir cera, colheita de cera, que a gente não falou nada disso aí. Gente, se você tiver interesse... o assunto, olha bem, a gente começou a falar de cera, pessoal, falar de cera é rápido, né? Não. A abelha produz a cera da glândula cerígea, não produz direito de animal. Mas se a gente começar a falar de cera, 4 horas de aula. Ainda falei isso no início, não é? É uma aula lá na Escola de Agricultura. Porque o assunto é inesgotável. Cera é um produto maravilhoso. Se você quiser que a gente fale sobre esses temas que a gente não falou sobre cera, escreve no comentário, deixa o comentário que o professor vai ler, eu vou ler. Cadê aquela barrinha de cera? E a gente vai... Ih, tá lá embaixo. Aquela quebrada. É, tá lá embaixo. Vou derreter ela pra ficar... Tem que derreter, fazer uma barrinha bonitinha. Então, se você quiser que a gente trate mais desse assunto, pode comentar aqui embaixo que a gente vai fazer pra você. Valeu? Valeu demais. Foi bom, não foi, Jane? Super bom. Valeu, Thiagão. Valeu demais. Valeu, Filipão. O Filipão não tá aqui na mesa, não, mas ele participa do podcast também ali, ó, acompanhando todo o áudio e som. Nós temos que fazer. Rapaz, boa, Filipão, topa? Marketing? Bora fazer um podcast? Nós vamos fazer, hein? Então, bora demais. Bora. Gente, tamo junto, hein? Valeu, obrigado. Até mais. Tchau, tchau.